E agora a gente vai falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, gente. E dúvidas que são muito positivas e a gente vai esclarecê-las aqui. Harmonização facial. Tantas pessoas aí ficam tão mais bonitas depois, né, que fazem a harmonização facial. E também tem o lado oposto, né? Tem pessoas que, meu Deus, a gente fala, uau, ela era tão bonita antes. A gente vai falar agora com o doutor Eduardo Latorre, ele que vai nos esclarecer todas essas dúvidas. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Eduardo? Obrigado, agradecer o convite do programa. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer recebê-lo aqui também, doutor Eduardo. Ele que estava lá nos bastidores nos aguardando, me ajudando com o Silvinho. Gostei, viu, doutor Eduardo? Gostou? Ganhou pontinhos. Silvinho, o meu pet, viu, gente? Ô, doutor Eduardo, fala pra gente, né? A harmonização facial, quando a gente faz o procedimento, primeiro, o que é a harmonização facial, né? Tem uma fórmula mágica para todo mundo? Não, na verdade a harmonização facial nem é um termo usado novidade, né? A gente tem a bioplastia, há cerca de 10, 15 anos atrás. O que mudou da época da bioplastia para hoje, a harmonização, são os protocolos com produtos mais seguros, né? Produtos absorvíveis, técnicas que envolvem segurança para o cliente, no caso o paciente. A bioplastia se usava muito produtos não absorvíveis, né? Então a gente sabe aí popularmente o metacrilato, o famoso PMMA, hidrogel. Que era o que colocava na boca, exato, aqui na bochecha, na região do malar, né? Lábios, nariz, tá. enfim. E esses aí produtos, as pessoas iam ficando deformadas, exato. né? O problema desses produtos é que, como eles não são absorvíveis, a longo prazo, 5, 8, 10 anos, o rosto sofre um processo de envelhecimento, que é natural, todos nós vamos envelhecer. Só que o que acontece é que esses produtos eles podem acomodar de forma diferente, podem trazer algum tipo de infecção tardia, inflamações, né? E tudo isso vai desencadear um processo desarmônico, no caso. Aí virou o oposto, né? 10 anos princesa, os outros 10... Para remover esse tipo de produto atualmente, somente com cirurgia, que é um caso mais invasivo, vai envolver uma certa sequela, né? No rosto, principalmente. E não é a primeira abordagem que a gente usa, né? Hoje a gente tem o ácido hialurônico, que é um tipo de glicosaminoglicana, né? A gente exemplifica muito como um lubrificante natural. Nosso corpo produz essa molécula e ela é muito utilizada com uma proposta de ser segura, né? Então a gente consegue reestruturar um rosto, um corpo, né? Uma estrutura que às vezes o paciente ele nem apresenta. A gente consegue desenvolver um lábio mais harmônico, volumoso. O ácido hialurônico é uma substância que atrai água, né? A gente chama isso de umectação. E essa proposta trata o tecido, né? Então, pessoas que não têm hábito de, muitas vezes, ingerir bebidas, né? Água, suco, se hidratar, a mucosa ela apresenta uma certa rachadura, um aspecto né, não saudável, seco. E assim a gente consegue hidratar essa mucosa, por exemplo. Tá? Que legal, ela é hidratante, então também pra ele quem vem coloca como se ali fosse na um boca. gel. Exato. Tá, então de repente até tira aquelas marquinhas, Perfeito. né, de boca seca. Maquiagem que muitas vezes, né, ela não fica de uma forma bonita por conta do aspecto da pele. Uma pele muitas vezes que por conta de ar-condicionado, um clima de um país tropical, a gente começa a ter essas dificuldades, né, na durabilidade até mesmo da própria maquiagem. Então, quando a gente tem um lábio já não muitas vezes volumoso, mas hidratado, a gente consegue ter essa proposta com um preenchimento de ácido hialurônico, por exemplo. Ah, por exemplo. Agora, a harmonização em si dura quanto tempo em média, doutor Eduardo? Certo. A harmonização facial ela tem uma durabilidade média com preenchimento, né? De mais ou menos de 8 meses a um ano e meio. Existem manutenções que requerem, né, atenção do profissional com o seu cliente, que a gente fala de 6, 5 meses em média para repor um pouquinho mais. Só uma manutenção. Não precisa colocar a mesma quantidade que foi colocada anteriormente. Mas a harmonização facial não é somente com o uso de preenchimento, né? Isso é uma modalidade que a gente fala bastante também. Quando eu ministro aulas, cursos, palestras, a gente pode harmonizar um rosto com toxina botulínica, né? Que já é conhecida há um bom tempo, famoso. Sim, né, Botox. Ai, que faz milagres. Faz, rejuvenesce, né? Muito. O olho aumenta, o nariz arrebita. As linhas de expressão vão embora. É bem bacana. Eu gosto. Lasers também, a gente tem o rejuvenescimento, a parte, né, de harmonizar um rosto com lasers. Aí demora um pouquinho mais, é um tratamento, né? Exatamente, sessões, né, um tempo de recuperação. Microagulhamento é uma proposta que sai bastante também, a gente consegue estimular um colágeno com dano de lesão, né, na pele, no caso de atrito, são agulhas.
proposta com peeling químico, tem muitas formas de harmonizar um rosto, então vai muito de cada quadro clínico, né? E isso envolve muito estilo de vida. Por que aquele paciente está envelhecido? Né? Eu comento muito sobre isso na estética. O que é harmônico na estética? Né? A gente tem perfis, tem padrões, e hoje não se respeitam muito esses padrões. Isso que é importante, né? Ser respeitado. Até mesmo pela vivência da pessoa e até mesmo para o tratamento surtir efeito. Exato. Então, assim, a gente trabalha muito com o emocional, psicológico de cada pessoa, né? Então, é complicado isso, porque muitas vezes não vai ficar um rosto no visagismo, né? A gente pode apontar dessa maneira, harmônico. As proporções do rosto, elas têm que manter um equilíbrio do que é natural. Muitas vezes o menos é mais, ou muitas vezes nem há necessidade da aplicação. Fato, menos é mais. Né? Deixar algo mais sutil, natural. Agora sim, doutor, só pra gente saber, tem muitas pessoas que chegam lá com a foto da artista, do artista, da pessoa, do Instagram, etc e tal, falam que eu quero esse nariz aqui, eu quero aquele. Fala, existe, é muito comum isso. Homens procuram muito mandíbulas definidas, marcadas. Porque agora o queixo tá em alta, longo, né? Fica mais Mas, masculino, doutor, fica mais... Dá para mudar muito, né? Literalmente, o rosto inteiro. A gente consegue aplicar o preenchimento, por exemplo, no nariz, no lábio, queixo, que a gente chama de mento, sulco nasogeniano, que é aquele vinco, que é, né, o famoso bigode chinês, maçã do rosto, que dá o efeito de lifting, né, o blush, top model, né, que é onde passa a maquiagem, dá um brilho, né? Isso. Mandíbula, têmporas. Mandíbulas, né, de homens que não tinham um rosto muito fino. No seu Insta mesmo, eu vendo o antes e o depois, o resultado do seu trabalho, falei, uau, gente, é transformador. Tem pessoas que fica bem bonito. Chegou a colocar silicone lá? Não. Não? Eu só trabalho parece. mas eu, como biomédico, eu só posso atuar e só trabalho com a linha de minimamente invasivos, então não é nada cirúrgico. Tá? São procedimentos que eu acredito que são até mais eficazes, vamos por assim, do que uma cirurgia, porque a cirurgia é uma proposta definitiva, certo? Um procedimento minimamente invasivo, o que acontece? A gente tem hoje uma moda, né, na estética, que é um padrão de beleza atual. Por exemplo, se a gente for há 10 anos atrás, as sobrancelhas... Nossa, eu pensei nisso. Elas não eram, né, o que nem hoje, grossas, né, preenchidas. Eram sobrancelhas finas. As pessoas removiam os pelos, né, definiriam com maquiagem definitiva para deixar ela bem fina. Hoje a gente vê, principalmente nas mulheres, que o padrão já mudou. Então, quando a gente se submete a uma cirurgia que é permanente, sem falar dos riscos à saúde que uma cirurgia propõe, a gente começa a ter esses padrões que, eventualmente, amanhã, daqui uns 10 anos, sabe como vai ser? Pode mudar. Vai mudar, né? Sim. E esses procedimentos que igual a moda da barba, né? Exato. Quantas pessoas, homens, removeram a barba com laser e hoje uma barba mais cheia dá um aspecto mais de padrão de beleza. Então, é complicado a gente fazer algum procedimento que seja definitivo, né, permanente, com essa proposta que, eventualmente, vai mudar. A harmonização atual, ela é segura, sim, tá? Porque são procedimentos reversíveis, a gente comenta sobre isso. Tem essa polêmica do que é um harmônico para cada pessoa, né? Eu parto do princípio que o menos é mais, né? Sutileza, tá? Existem padrões que levam os termos de processo de envelhecimento. Então, um rosto pode estar desarmônico porque está num processo de envelhecimento avançado, né? E o que leva um processo de envelhecimento a estar avançado? Estilos de vida. Então, se o paciente muitas vezes ele fuma, muito calor, mormaço, ar-condicionado, não tem uma ingestão hídrica, não bebe água de forma correta, não usa filtro solar num país tropical, isso leva ao envelhecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque cada caso vai ser um caso, entendeu? Então, harmonizar um rosto é muito particular. E tem a questão, como eu mencionei, emocional, né? Psicológica. A gente tem que deixar também o paciente bem com o rosto dele. Sim, porque não adianta vir com uma foto, né? Ele muitas vezes acha bonito um padrão de beleza em outra pessoa, né? Mas que não vai se enquadrar naquele organismo que é o dele. Entendeu? Claro. E aí, mais uma vez, entra a harmonização facial, porque aquele nariz não combina com o formato do rosto dele, o olho, etc. e tal. O que dá para fazer? Dá para melhorar nariz, dá para melhorar a sobrancelha, dá para aumentar o olho? O que dá para fazer? O visagismo, ele tem proporções faciais, né? Então, muitas vezes... 1 milímetro muda tudo, né? Exato. Ou, por exemplo, a pessoa ela tem um nariz grande, proporcional ao restante do rosto dela. E uma forma da gente melhorar esse aspecto do nariz é ganhando volume em outras regiões. E não mexer mais no nariz que já tem um tamanho grande.
a gente não vai remover que nem uma cirurgia que remove pedaço de cartilagem, raspa osso, né, que é cirúrgica, é mais invasivo. Aqui a gente tem a administração, né, de um gel, a gente coloca, acrescenta produto. Então, muitas vezes, a proposta não é aumentar mais uma região e sim outra. Por exemplo, uma pessoa que tem um nariz de tamanho muito grande, a gente pode estar aumentando o mento, que é o queixo, aumentando o lábio, e aí ganhando uma proporção harmônica no rosto. Sim, muda tudo, né? Exato. Não precisa mudar o nariz. Eu tenho casos clínicos de pacientes que nunca imaginaram que uma queixa, né, de disfunção estética seria o mento dela. Uma paciente que uma proporção desarmônica no queixo resolveu uma harmonização facial completa. Olha que maravilhoso. Muito bacana. Eu tenho uma amiga também que ela é super testuda, né? A testa dela é bem grande, assim. Mas ela tem um bocão e fica tão... Ela, na verdade, ela, né, transformou o bocão dela, né? Sim. Colocou um bocão. Ela ficou tão maravilhosa. E o impacto da testa, né, nem diminuiu. chama atenção, ficou maravilhosa. Então, essas proporções a gente consegue criar uma harmonização. E são sutilezas, como você mencionou, às vezes muito pouco, mas que faz uma harmonização bem impactante no rosto. Sim, a gente vê essas celebridades de Hollywood, né, que são maravilhosas, Diva, Angelina Jolie, etc. É justamente com a harmonização. Exato. 1 milímetro faz a diferença e esses médicos já falam disso. Inclusive, o doutor Eduardo está aqui para assinar embaixo. E cuidado, gente. Realmente procure profissionais com credibilidade, profissionais que estão autorizados a fazer esse tipo de procedimento, tá? O doutor Eduardo está, e você que quiser entrar em contato com ele. Isso, no Facebook eu tô como Dr. Eduardo Latorre e no Instagram é Dr. Latorre Oficial, tá? Eu também estou atuando na clínica BioSkin, né, em parceria com o meu sócio, que a gente trabalha com implante capilar e a técnica de harmonização facial e corporal também. Corporal também. Também. Você vai voltar aqui que eu gostei. E a gente vai junto. voltar com algumas práticas também, o antes e o depois. Perfeito. Pode ser, Eduardo? Perfeito, perfeito. Porque hoje foi maravilhoso que você já esclareceu muita coisa pra gente, tá bom? Perfeito. Obrigada, viu, Imagina, Eduardo? eu que agradeço. E a gente vai para um rápido intervalo. Você não saia daí não, que Temperando o Papo continua. Tem muita coisa ainda por aqui, gente. É isso mesmo. Tem a Cris Correia, que ela vai falar sobre propósito. Realmente, qual é o propósito que a sua empresa está entregando para o mundo? Cris Correia e Marcela Butazzi, daqui a pouquinho no Temperando o Papo. E daqui a pouco também tem a Magali Munhoz, querida, para gente fazer aquela aula de dança. Então já vai afastando tudo aí para você queimar calorias através do Temperando o Papo, tá bom? Não sai daí não que eu já volto.